Shalom, amigos do futuro. Eu sou Moisés, servo do Deus de Israel, e hoje vou mostrar para vocês como era a vida por volta de 1500 anos antes de Cristo. O deserto não era apenas areia e calor, era um lugar de provação e revelação. E agora? Vamos ver. Nada de eletricidade, nenhum carro, nenhum prédio. Apenas areia, rocha, vento, animais e a presença poderosa do Eterno guiando cada passo do nosso povo. O caminho é longo, mas não estamos sozinhos. Cada passo é um ato de... O dia começa antes do sol nascer. O céu ainda está escuro, salpicado de estrelas, e o acampamento lentamente desperta para mais uma jornada no deserto. Mais uma vez. Quando a luz aparece, vemos o maná cobrindo o chão, como uma geada branca. É o pão do céu que Deus manda, fresco, todos os dias. As famílias colhem apenas o suficiente, moem os grãos celestiais em pilões de pedra e preparam bolhos simples, com cheiro de mel e esperança. Enquanto o pão assa, as mulheres cuidam das crianças e das tendas, e os homens reforçam o acampamento, preparando-se para o calor impiedoso do dia. Muitas manhãs eu passava entre pedras e poeira, guiando o rebanho em busca de qualquer sinal de água e pasto. Cada poço era um tesouro. A água não vinha de torneiras, mas de poços cavados com muito esforço. O esforço era real, mas a fé era maior. Eles sabiam que cada gota vinha do céu. O dia em que a sede quase nos matou. Então, por ordem de Deus, toquei a rocha com o cajado, e águas vivas começaram a jorrar no meio do deserto. No coração do acampamento, erigimos o tabernáculo, onde o Deus invisível se encontra com seu povo por meio de sacrifício e adoração. Os postes de acácia estão firmes, anexados por cordas e anéis de bronze. Todos os detalhes são adornos de ouro sagrado. Padrões tecidos, símbolos, isto não é. Apresentamos o tabernáculo, o lugar onde o Deus invisível se encontrava com o seu povo através de sacrifícios e adoração. O tabernáculo era feito de madeira de acácia, coberta por cortinas finas e detalhes em ouro e bronze. Os homens trabalhavam em silêncio, movidos por fé. Aqui, entre as tendas, Deus falava ao seu... Este sacrifício é por nós. Sacerdotes vestidos de linho apresentavam cordeiros sem defeito, enquanto o aroma do incenso subia como um símbolo de nossas orações e arrependimento. Dentro da tenda, a vida familiar continuava. Minha esposa Ziporá cuidava da casa e dos nossos filhos, enquanto as crianças aprenderam cedo sobre o Deus que nos libertou. E vivíamos em paz, sob a sua vida. Dentro das tendas, a vida de família seguia. Minha esposa, Zípora, cuidava da casa e dos filhos, enquanto as crianças aprendiam, desde cedo, sobre o Deus que nos libertou. Nosso prato era simples: maná, carne assada, frutas secas. Não era luxo, mas era o suficiente para manter viva uma multidão em plena terra árida. O fogo aquecia o corpo, mas não a alma. Mas juntos, sob este céu sem estrelas, nós éramos família. À noite, reunidos ao redor do fogo, eu contava sobre as pragas no Egito. E agora, nós caminhamos com ele. O mar se abriu! O Senhor estendeu o braço para nos tirar da escravidão, e o povo seguiu. Mas a noite ainda não terminou. À noite, reunidos ao redor do fogo, eu contava sobre as pragas no Egito, o mar que se abriu e como o Senhor estendeu o braço para nos tirar da escravidão. Lembrávamos do sangue no rio, das trevas sobre a terra, das casas marcadas e do caminho seco entre paredes de água, onde andamos com medo e fé. Lembrai-vos do sangue no rio, das trevas sobre a terra, das casas marcadas e do caminho seco entre paredes de água, onde andamos com medo e fé.
Muitos vinham até mim buscando justiça. Eu escutava suas causas e as julgava segundo as leis que o próprio Deus havia nos dado. Durante o dia, muitos vinham até mim buscando justiça. Eu escutava suas causas e as julgava segundo as leis que o próprio Deus havia nos dado. A justiça não é minha, é de Deus. Essas leis começaram quando o Senhor escreveu, com o próprio dedo, os mandamentos em tábuas de pedra, no topo do monte. Subi sozinho pela montanha, cercado por nuvens, trovões e fogo. O povo via de longe e tremia. Mas ali, Deus falava comigo face a face. Naquele lugar de temor e glória, recebi instruções sobre como viver, como tratar o próximo e como honrar o Criador acima de tudo. Enquanto isso, a vida seguia simples: tecer, cozinhar, cuidar dos animais, aprender a lutar para defender o povo. Nosso mundo era areia, tendas e fé. Tecer, cozinhar, cuidar dos animais, aprender a lutar para defender o povo. Nosso mundo era areia. Quando reclamávamos de fome, Deus enviava codornizes, enchendo o acampamento de aves. De repente, havia carne para todos, como um banquete inesperado. Um milagre que alimentou a multidão. Nosso prato era simples: maná, carne assada, frutas secas. Não era luxo, mas era o suficiente para manter viva uma multidão em plena terra árida. O fogo aquecia o corpo, mas não a alma. Mas juntos, sob este céu sem estrelas, nós éramos família. De noite, não eram postes de luz que nos guiavam, e sim uma coluna de fogo, sinal visível de que o Deus invisível caminhava conosco. De dia, uma coluna de nuvem ia à nossa frente, mostrando o caminho. Onde a nuvem parava, Parávamos. Onde se movia, a nuvem guiava cada passo. E assim, por 40 anos caminhamos com Deus. Conduzir tanta gente não era fácil. Havia medo, reclamações e dúvidas, mas também coragem, esperança e confiança. O caminho é longo, mas não podemos parar. Deus nos guia. Oi, olha o que eu desenhei! É o símbolo do nosso povo! Quando chegarmos lá, vamos construir uma cidade assim! Elas cresceram a entrar na terra que eu só veria de longe. As crianças aprenderam brincando, ouvindo as histórias, vendo os milagres. Quando a noite caía, o deserto ficava frio e silencioso. Debaixo de um manto de estrelas, cada um de nós entregava o coração em oração, e o céu não falava, mas escutava. O silêncio era mais forte do que qualquer palavra. Eu deitava sobre uma esteira de palha, cansado, mas em paz, lembrando de onde Deus havia me tirado e de tudo o que ainda faria pelo seu povo. Ainda há muito a fazer. Talvez, para vocês, tudo isso pareça distante. Mas a fé que nos sustentou no deserto é a mesma que hoje pode sustentar a sua vida. Lembrem-se, o Deus que abriu o mar, que enviou maná e água da rocha, ainda fala, ainda guia e ainda salva. Ele ainda está aqui. O mesmo poder que partiu as águas, ainda pode abrir caminhos. Shalom, amigos do futuro, que o Deus de Israel guie cada passo de vocês, assim como guiou os meus no deserto.